Olá pessoal, começando nossa aula de ciências e hoje nós vamos trabalhar estruturas do átomo, tá? Vamos lá. Nós temos aqui estrutura atômica, ou seja, quais são as partes que formam o átomo. Então nós temos aqui o átomo. O átomo ele se forma basicamente de duas partes, uma delas é o núcleo e a outra é a eletrosfera. Vamos para o núcleo. No núcleo, nós temos partículas, as partículas que formam o núcleo, que são os prótons, partículas com carga positiva, os nêutrons, partículas que não apresentam carga elétrica, o seu próprio nome já diz. Nós temos até um bizu, que diz o seguinte: prótons, partícula positiva, para você gravar melhor, P de próton, P de positivo, partículas de carga positiva. E os nêutrons? Os nêutrons, como o próprio nome já diz, são partículas neutras, não tem carga elétrica, nem é positiva, nem é negativa. Então, como a gente viu, o núcleo é formado de duas partículas, que são os prótons e os nêutrons. E a outra parte do átomo, que é a eletrosfera, essa eletrosfera é formada por partículas muito pequenas, chamadas elétrons. Essas partículas, elas possuem carga negativa. Quem são os elétrons? Partículas de carga negativa, certo? Então, só revisando. O átomo apresenta duas partes, que é o núcleo, com prótons e nêutrons, e a eletrosfera, apresentando os elétrons. Essas são as duas regiões do átomo. E essas aqui são as partículas que formam o átomo. Dando seguimento, a gente viu na aula passada que a proposta de Rutherford para explicar as observações do laboratório, ou seja, ele fez um experimento e nesse experimento ele mostrava que algumas partículas atravessavam a lâmina de ouro e outras não. Algumas batiam na lâmina e voltavam. Por quê? Porque elas faziam um movimento contrário. Vamos ver isso aqui. Esse seria o modelo de Rutherford, o modelo planetário, proposto por ele. Então, quando aquelas partículas vinham e batiam no núcleo, elas voltavam. E quando elas vinham e não batiam no núcleo, passavam pela eletrosfera, elas conseguiam passar direto, atravessando a lâmina do ouro. Quando batia no núcleo, voltava. Quando atravessava a eletrosfera, ela passava direto. Resumindo toda essa história, a gente viu na aula passada também, que com esse experimento, Rutherford concluiu, na verdade, que o átomo era formado por duas regiões. A eletrosfera, feita de muito espaço vazio, e o núcleo, que seria uma parte maciça, né? Então, quando batia no núcleo, voltava. E quando batia na eletrosfera, por conta dos espaços vazios, a partícula alfa passava direto. O Rutherford compôs que o núcleo centraria a massa do átomo, né? Assim como a totalidade da carga positiva, chamada de prótons. Os prótons, eles têm carga positiva. E os elétrons estariam girando. Olha, esse caminho aqui, na verdade, ele não existe. O que ele existe é o elétron fazendo esse caminho aqui, fazendo essa trajetória aqui, né? Então, seria o núcleo e os elétrons circulando em volta, como se fossem abelhas circulando em torno do seu enxame. Os elétrons, já falei, né? Estariam girando em uma região chamada eletrosfera. Surge assim o modelo do átomo nuclear. Esse modelo aqui é chamado de modelo planetário porque se compara ao sistema planetário que a gente conhece. Aí, dando continuidade, nós temos aqui quais são as principais características do átomo. O núcleo, que é a região maciça, formado por prótons e nêutrons. Os prótons aqui foi colocado de vermelho e os nêutrons foi colocado de amarelo. Isso didaticamente falando, porque lá no átomo eles não têm cor. Então, para a gente identificar melhor. E toda essa região externa aqui seria a eletrosfera, onde estão circulando os elétrons. Aqui agora a gente tem uma conversa mais extensa. Veja só. Os prótons, que são as partículas positivas que formam o núcleo do átomo, esses prótons, inicialmente pensou-se o seguinte: como é que esses prótons, todos positivos, eles não se repelem porque estão partículas com carga positiva, elas tendem a se repelir, partículas de cargas iguais, elas tendem a se repelir, se afastarem uma da outra. E como eles todos positivos aqui não se repelem? Esse foi um dos motivos para que se pesquisasse que aqui existiria outra partícula, para fazer com que essa repulsão não acontecesse. Então foi aí que se descobriu os nêutrons. Quer dizer que os prótons, eles não se repelem, porque os nêutrons estão aqui neutralizando essa carga. Veja só,
a quantidade de prótons que o núcleo do átomo possui, a sua quantidade de prótons, ela não muda nunca. Por isso que o átomo ganhou um registro, todo átomo ele tem um número de registro dele chamado número atômico. E esse número atômico, ele é representado pela letra Z, número atômico do átomo, todo ele tem. A letra Z é o seu número atômico e ela corresponde à quantidade de prótons que ele possui. Esse átomo aqui, por exemplo, ele tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 prótons no seu núcleo. Portanto, seu número atômico Z é igual a 7. Z é igual a P. Por que Z é igual a P? Porque P é a quantidade de prótons. Z é a mesma coisa que a quantidade de prótons. Portanto, Z é a mesma coisa que P. Z é igual a P. Tá certo? Então, esse átomo aqui, qual é o número atômico dele? Quem é o Z dele? 7. Porque ele tem 7 prótons no seu núcleo. Então, nós temos aqui uma quantidade de prótons e temos, através desse número atômico, você consegue chegar no nome. Usando a tabela periódica, você descobre o nome do átomo que a gente está falando. Tá? Vamos dar continuidade. Vamos falar de elemento químico. O que é um elemento químico? Um elemento químico são os constituintes básicos de todas as matérias. Mas você não disse na aula passada que a matéria é feita de átomo? E como é que agora a matéria é feita de elemento químico? Calma. Um elemento químico é o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Ou seja, na natureza, você não só tem um átomo de um átomo daquele determinado elemento. Você não só tem um. Por exemplo, o átomo de oxigênio. Na natureza não só tem um. Na natureza tem trogolhões de átomos de oxigênio. Todos eles são iguais. Portanto, esse conjunto de átomos de oxigênio forma um elemento químico. O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos iguais, tá certo? Então, a natureza tem muitos átomos de oxigênio, que formam o elemento químico oxigênio. Tem muitos átomos de carbono, que formam o elemento carbono, e por aí se vai. Então, para representar um elemento químico, como é que eu faço? Eu tenho aqui uma letra, tá certo? Poderia ser um X aqui. Então, o elemento químico, ele traz algumas propriedades, algumas propriedades dele, né? Veja só, aqui abaixo à esquerda nós temos seu número atômico. Quem é seu número atômico? Z. Mas como é que eu encontro o Z? Sabendo a sua quantidade de prótons. Quando eu sei quantos prótons ele tem, eu sei qual é o seu número atômico, tá certo? Aí, acima do elemento químico, também à esquerda, nós temos a letra A. Mas quem é A? A é o número de massa. Cuidado que a gente vai precisar disso. Ó. Z é número atômico, quantidade de prótons. E A é o número de massa. E o que é massa? A massa do átomo, deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês uma coisa. A massa do átomo chegou-se a uma conclusão de que os elétrons, eles possuem massa tão pouca, tão insignificante, porque um elétron é tão pequeno, mas tão pequeno, que é insignificante a massa dele. Para você ter ideia, um elétron é menor 1830 vezes, um elétron é 1830 vezes menor do que um próton. Então, se um próton já é menor do que o átomo, que é extremamente invisível, então o elétron é tão pequeno que se considerou que a massa dele podia ser deixada de lado. A massa, não é a carga elétrica, é a massa. Veja só, então se eu quero saber qual é a massa do átomo, só sobrou quem aqui? Prótons e nêutrons, porque os elétrons são desconsiderados por conta do seu tamanho. Ele é desconsiderado. Mas os prótons e os nêutrons, eles são considerados. Então, para calcular a massa do átomo, eu vou contar com quem? Com os prótons mais os nêutrons. Então, quem é A? A é massa. E como é que eu calculo a massa? A é igual a P mais N. Tá certo? Para calcular a massa. Então, nós temos aqui, quando o átomo, ele é um átomo neutro, o que é um átomo neutro? É o átomo que tem a mesma carga de prótons, a mesma quantidade de prótons, é igual à quantidade de elétrons. Então, eu vou dizer que no átomo neutro, P é igual a E. Se eu perguntar qual o número de elétrons, se ele for neutro, você vai dizer que quando você encontrar a quantidade de prótons, é também a mesma quantidade de elétrons, porque ele não é neutro. Para ele ser neutro, a carga negativa tem que ser igual à carga positiva. Então, nós temos aí, continuando, né? Número de massa ou massa atômica. A soma dos números de próton com o número de nêutron
chegamos no número na massa. A é igual a P mais N. Grava essa fórmula aí, anota aí que você vai precisar para fazer cálculos. Aqui agora nós temos um átomo, veja só, voltando para o estudo do átomo, a gente tem o núcleo, que é a parte central, e a eletrosfera, que é a região onde os elétrons circulam. Aqui estariam os elétrons circulando em torno desse núcleo, e aqui estaria o núcleo composto por prótons e nêutrons. Então, veja bem, todo esse espaço aqui onde eu estou passando o meu apontador, é o átomo. Então, veja que a parte central, o núcleo é maciço, mas a parte periférica, ela é toda cheia de espaço vazio, tá vendo? Então, o átomo tem mais espaço vazio do que espaço preenchidos. Aí, agora a gente vai falar na eletrosfera. Em torno do núcleo, temos uma região chamada eletrosfera, a gente já viu, e ela é dividida em 7 camadas. Presta bem atenção agora. Essas camadas podem ser, você pode chamar de camadas eletrônicas ou de níveis de energia. Vamos lá. Aí, aqui nós temos o elétron, nós temos o átomo, no núcleo, o núcleo central, e aqui seria toda a sua eletrosfera. No núcleo estão, na eletrosfera, gente, deixa eu voltar, viu? Aqui está o átomo, o núcleo do átomo e a sua eletrosfera. Na eletrosfera circula quem? Os elétrons. O nome já leva a isso, né? Aí vamos ver agora. A gente viu que a eletrosfera, ela pode ser dividida em até 7 camadas. O máximo é 7 camadas. Então, nós temos de dentro para fora, do núcleo para a área externa, nós temos a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Então, cada camada dessa, ela é chamada também de nível de energia. E é determinado por uma letra. Veja bem, ó, começando na K e terminando na Q. K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas ou 7 níveis de energia. E os elétrons estão distribuídos nessas camadas. Isso não quer dizer que todos os átomos têm 7 camadas, professora? Não, de jeito nenhum. Mas o átomo que mais tem camadas, ele só chega a ter até 7, tá certo? Então, vamos lá. Cada camada dessa, ela possui um nível máximo de elétrons. Ela pode ter, presta atenção, pode ter até. Pode ter menos? Pode. Mas pode passar desse nível? Não. Desse valor? Não. A camada K só comporta até 2 elétrons. Pode ter 1? Claro que pode. Mas pode ter 3? Não, porque é até 2. A camada L só comporta até 8. A camada M comporta até 18. A N até 32. A O até 32. A P até 18. E a Q até 8. Isso aqui vocês precisam gravar isso aqui. Como é que eu faço para gravar? Grava primeiro as letras. Né? Grava primeiro as letras, K, L, M, N, O, P, Q, são as camadas, e depois você grava o número 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, tá certo? Aí vai fazendo a relação aí, é simples para gravar. Aí nós temos aqui agora os níveis energéticos. A camada K é o primeiro nível energético, comporta até 2 elétrons. A camada L é o segundo nível energético, comporta até 8. A camada M é o terceiro nível energético, comporta até 18. N é o quarto nível, comporta até 32. O é o quinto nível, até 32. P é o sexto nível, até 18. E Q é o sétimo nível, até 18. Aí nós temos aqui agora o átomo neutro. O que é um átomo neutro? O neutro é uma coisa que nem é positivo nem é negativo. Pronto. O átomo neutro, presta bem atenção aqui agora. Vamos olhar para o núcleo desse átomo. As partículas verdes, elas são os prótons, partículas com carga positiva. Então, quantas eu tenho? 1, 2, 3. Eu tenho 3 partículas de carga positiva. Vamos para a eletrosfera. Os elétrons são as partículas de carga negativa. Quantas eu tenho? 1, 2, 3. Então, ele tem 3 cargas negativas e 3 cargas positivas. Ele nem é negativo, nem é positivo. Esse átomo que tem sua quantidade de prótons igual à sua quantidade de elétrons, ele é um átomo neutro, certo? Aí, agora, isso nem sempre acontece, tá certo? O átomo, na maioria das vezes, ele está na natureza nessa condição de neutro. Mas acontece que ele pode ganhar elétrons ou perder elétrons. Presta atenção que eu estou falando de elétrons. Um átomo nunca vai ganhar prótons nem perder prótons. Nunca. Presta atenção. A transação de ganhar ou perder vai ser sempre com os elétrons. Então, veja aqui agora. Agora, nós vamos falar de íons.
Quando um átomo está ganhando elétrons ou perdendo elétrons, ele recebe o nome de íons. Vamos ver esse aqui agora. Esse átomo, ele perdeu um elétron, ou seja, ele perdeu uma carga negativa. Ele era neutro, sua carga negativa era igual a positiva. Ele perdeu uma carga negativa, então ele tornou-se positivo. Se ele perde um elétron, ele tinha as cargas iguais. Perdeu uma carga negativa, ele ficou mais o quê? Mais positivo. Quando ele se torna positivo, ele passa a ser chamado de íon cátion. Já esse aqui, veja só, quando um átomo perde elétron, ele não perde por perder, ele perde para outro que vai ganhar, para outro que está perto dele que está precisando ganhar. Então, esse daqui perdeu um, e o que estava perto dele ganhou o que ele perdeu. Esse também só tinha um, agora está com dois. Por quê? Porque ganhou o que esse aqui perdeu, tá certo? Então, quando um átomo ganha elétrons, ele ganha carga negativa, que quer dizer que ele vai ficar mais negativo do que positivo. Neste caso, ele passa a ser chamado de íon ânion. Íon cátion perdeu elétron. Íon ânion ganhou elétron. Íon cátion, íon positivo. Íon ânion, íon negativo. Aí a gente tem a mesma coisa aqui agora. Veja só como esse exemplo é importante. Quantos prótons eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 prótons e 3 elétrons. Então, ele é mais positivo do que negativo. Esse é um íon cátion. Esse aqui perdeu 2 elétrons. Veja o que aconteceu com esse aqui. Íon ânion. Ele tem 1, 2, 3 prótons, mas quantos elétrons ele tem? Ele tinha 3 elétrons, mas não ganhou 2 daqui? Se ele ganhou 2 daqui, ele ficou com quantos? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons e 3 prótons. Ele é mais o quê? Mais positivo ou mais negativo? Ele é mais negativo. Ele é, portanto, um íon ânion. Certo? Aqui nós temos outro exemplo de íon cátion. Olha um cátion aqui, um átomo neutro, perdão. Um átomo neutro, ele vai ter, nesse caso aqui, o cátion, o cálcio, ele é um átomo neutro, portanto, ele tinha Z igual a 20. Então, Z igual a 20 prótons. Como ele era nêutron, ele tinha 20 elétrons. Aí, foi o que aconteceu com ele. Ele perdeu elétrons. Ele se transformou em íon aqui. Ele perdeu elétron. Então, ele vai continuar com Z igual a 20, ou seja, ele continua com 20 prótons, porque nenhum átomo perde nem ganha prótons, mas ele não perdeu 2 elétrons, então ele agora está com 18 elétrons. Então, ele tem mais carga positiva do que negativa. Perdeu duas cargas negativas, ele passa a ser um íon cátion. Já o cloro, veja o que aconteceu aqui. Nesse estado, ele está neutro, então o seu número de prótons é igual ao seu número de elétrons. Mas aqui ele se transformou em um íon. Ele perdeu elétron. Então, ele perdeu um elétron, ele ganhou um elétron. O que foi que aconteceu? Ele ganhou um elétron, então ele ficou com 17 prótons e 18 elétrons. O que é que aconteceu com ele aqui? Ele ficou mais negativo do que positivo. Ele, portanto, é um íon ânion. Certo? Aí, aqui tem outro exemplo também, mostrando o sódio, que o sódio, ele tinha 1, 2, 3 camadas, ele perdeu um elétron, passou a ter somente 2 camadas. Já o outro... o flúor, ele estava com 2 camadas, ganhou um elétron, a sua última camada que tinha 6 elétrons, tinha 7 elétrons, passou a ter 8 elétrons, tá certo? Aqui eu tenho um íon cátion, aqui eu tenho um íon ânion. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo. Só revisando o número de massa para você calcular, você vai ter que massa A é igual a P mais N, ou seja, é igual a prótons mais nêutrons, né? Aí, aqui eu tenho número atômico e número de massa. Olha só revisando. Ó. X seria o elemento químico qualquer. Z é o seu número atômico, vem abaixo à esquerda. A é o número de massa, vem acima à esquerda. Aqui eu tenho o carbono, né? O carbono, ele possui Z igual a 6 e massa igual a 14. Veja só, aqui seria o símbolo. Como escrever o símbolo de um elemento químico? Geralmente é com letra... Deixa eu ver aqui que deu um nó aqui, gente. Pronto, vamos ver aqui. Geralmente começa com a letra maiúscula. Se for uma letra só, é uma letra maiúscula. Se for 2 letras, é uma maiúscula e outra minúscula, obrigatoriamente, tá certo? Aí aqui eu tenho, ó, número de massa, novamente, que é prótons mais nêutrons. Número atômico, que é a mesma coisa que a quantidade de prótons, e se for num átomo neutro, o número atômico também vai ser igual ao número de elétrons, né?
Aí aqui eu tenho outra propriedade importante dos átomos, é o número de massa, né? Representado pela letra A. Mesma coisa, A é igual a Z mais N. Quem é Z? Z, né? P? Z é igual a P, então A é igual a prótons mais nêutrons, ou A é igual a P mais N, tá vendo? A mesma coisa. Mas se eu quero calcular o número de nêutrons, eu vou mexer na fórmula. Então eu vou dizer que N é igual a menos Z. Aí vai ser a massa menos a quantidade de prótons, se eu quero achar o número de nêutrons, né? Aqui tem algumas questões que vocês vão tentar resolver, tá certo? É isso a aula de hoje. Então, um abraço para todo mundo.